uma boa tarde. Iremos começar nossa reflexão dessa tarde e para preparar os nossos pensamentos para a nossa reflexão da tarde de hoje, selecionei alguns trechos que Bacelli reuniu num livro e são todos esses trechos do nosso Chico. Diz Chico: muitos companheiros, excessivamente preocupados com os outros, andam distraídos de si mesmos. Tenho visto vários espíritos desencarnados lamentando a sua situação no além. Um outro trecho: nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. A repercussão da prática do bem é inimaginável. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. Das pessoas mais simples que sempre nos visitaram, seja em Pedro de Leopoldo ou em Uberaba, sempre recebemos espontâneas manifestações de apreço que nos incentivaram a prosseguir. Os companheiros mais cultos, não raro, nos procuram com mais questionamentos. Estão sempre querendo saber mais. Dos amigos mais aficionados do Evangelho é que tenho recebido forças para continuar, enfrentando as dificuldades naturais do caminho. Existem almas que apenas nos sugam, enquanto outras permutam conosco as energias que nos servem de complemento para que possamos nos manter de pé. E o último trecho ainda de nosso Chico. Sou adepto da verdade, mas acho que a verdade não deve ser lançada na cara de ninguém. Jesus silenciou diante de Pilatos. Naquelas circunstâncias, adiantaria dizer alguma coisa? Graças a Deus, nunca me prevaleci da verdade para humilhar alguém. A verdade que esmaga está destituída de amor. Deus não age assim. A verdade só deve ser dita quando possa servir de alavanca para reerguer quem se encontra no chão. Eu fugiria de quem só tivesse verdades para me dizer. A gente enlouquece. Deus não nos violenta. A razão nunca está de um lado só. As pessoas que se orgulham de ser francas demais estão escondendo de si mesmas a sua própria realidade. Vocês me perdoem, mas é o que eu penso. Vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos nessa hora, Senhor, que nos encontramos reunidos pelo coração, pedir a Tua paz, Senhor, pedir a Tua proteção para cada um de nós e, sobretudo, Senhor, que as vibrações de paz, de renovação, de refazimento, Senhor, que iremos receber por Tua misericórdia, possam ser lançados todas essas vibrações, Senhor, para os nossos irmãos que se encontram internados nos hospitais do Brasil. Que os amigos espirituais possam encontrar pontos de luz para que possam atuar em benefício dessas almas, sobretudo, Senhor, aquelas que se encontram nos hospitais públicos. Protege-os, Senhor, abençoa-os e nesta hora pedimos apenas, Senhor, que ajude-nos a compreender as lições dessa tarde, para que venhamos a modificar o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir e estarmos mais ajustados, Senhor, à Tua vontade.
Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta tarde. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, a nossa mensagem de hoje é de extrema utilidade, porque vem tocar num aspecto que ainda temos muita tendência, há uma tendência de nossas almas a criar aflições. Parece que nossa mente, nosso coração ainda necessita de aflições excedentes, que na verdade são aflições inúteis. E precisamos compreender o que seriam aflições excedentes. Em que situações de nossa vida, do nosso cotidiano, porque é para isso que o Evangelho deve nos servir, para que no nosso cotidiano possamos ter olhos de ver e olhos de nos ver, de nos perceber e de nos transformar. E essa mensagem de nosso Emmanuel está no livro Aulas da Vida e tem esse título: Aflições excedentes. O que excede é o que sobra. Então seriam aflições inúteis, porque há dores úteis, que são dores que funcionam como elemento motivador, transformador, desestabilizador, não no sentido negativo do termo, mas que nos tira de nossa posição cômoda e nos leva a uma outra compreensão. Mas há outras aflições que excedem. Vamos ver o que Emmanuel nos diz para que venhamos a compreender. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Já nesse primeiro parágrafo, temos alguns pontos de grande importância. Primeiro diz aqui ele, que diante da orientação espírita que esclarece, bem, um dos postulados da doutrina espírita e que nos exalta e faz com que viemos a buscar é o que nós chamamos de fé raciocinada. Dentro do Evangelho não há separação, coração e razão. A lei de Deus é uma lei de unidade. Então a compreensão da espiritualidade, da lei de Deus, do que nos acontece, é essa junção do compreensão do raciocínio e do nosso coração, e não uma dissociação dessas duas grandes forças. Então ele diz aqui que não devemos nos afastar da lógica, não devemos nos afastar do pensar, dessa fé raciocinada. Apesar do Espiritismo exaltar a fé raciocinada, não é algo criado, podemos dizer, ou inventado pela doutrina espírita, mas na verdade é um fundamento do próprio Cristo. A pedagogia do mestre, seu Clóvis dizia muito isso para nós que pudemos ter essa misericórdia de conviver com ele, que Jesus tinha uma forma de nos fazer compreender, pensar e refletir. E era através de perguntas. Rousseau diz que a arte da pergunta é muito mais para os mestres, com letra minúscula, do que para os discípulos. Inclusive, o único título que Jesus disse, inclusive após lavar os pés dos discípulos, ele disse: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou.
Ele fala isso após estar lavando os pés dos discípulos. E há um monge italiano que organizou e contou, né, selecionou e contou para a compreensão espiritual do Evangelho do Cristo quantas perguntas Jesus fez. E ele numerou mais ou menos 217 perguntas, nas mais variadas circunstâncias. E essa era uma estratégia de Jesus. Enquanto nós queremos responder, Jesus inúmeras vezes fazia perguntas. Fez a Saulo, que se tornou Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou quando ao cego de Jericó, ele pergunta: que queres que eu faça? A Filipe, uma frase desafiadora, né? Uma pergunta desafiadora: Filipe, há tanto tempo estou contigo e não me tens conhecido? Ou quando chamou os discípulos para orar e disse para Pedro: Simão, tu dormes? Na multiplicação dos pães e dos peixes, quantos pães tendes? E a Simão ainda: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Fez 3 vezes essa pergunta. Então, as perguntas de Jesus é a pergunta do grande mestre, do único mestre, do mestre. E ele perguntava, e a pergunta era o desvelar daquela alma. Então, a essência do Evangelho do Cristo não é a fé cega. A fé se tornou cega por compreensão dos homens, porque tentaram adaptar o Evangelho aos seus próprios interesses, ao invés deles adentrar o Evangelho, eles querem adaptar, e ainda queremos adaptar o Evangelho às nossas necessidades e ao nosso modo de pensar. Quantos de nós defendem barbárie se utilizando de versículos? Então ele diz aqui: é preciso não nos afastarmos da lógica, do raciocínio, do pensamento, de uma fé raciocinada, porque a fé raciocinada é uma importante vacina contra o fanatismo. E a fé raciocinada difere da emoção. A emoção é um estado temporário. A fé é uma construção e ela cresce, mesmo que seja pequena, da menor das sementes, que é de grão de mostarda, ela pode render frutos enormes. Então, Emmanuel já nos diz que nós não devemos nos afastar da razão para que não venhamos a nos gastar ou nos desgastar. Diariamente, prossegue Emmanuel, batem as portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. Ele está nos dizendo que quantas almas antecipam sua partida por aflições excedentes. Porque no livro Pensamento e Vida, capítulo intitulado Saúde, Emmanuel diz que cólera, intemperança, crueldade, egoísmo criam zonas de adoecimento, que ele chega a falar em zonas mórbidas, causando uma distonia nas células. E esse desequilíbrio dessas células favorece, inclusive, a ação de micro-organismos. E é importante compreendermos que todos nós estamos sujeitos a essas emoções, a raiva, a intemperança, a ansiedade, a inconformidade. A grande questão que todas as mensagens nos alertam é quando alimentamos isso, quando colocamos o nosso sentir ferido, a nossa prepotência no colo e acariciamos e alimentamos, e aí vai tomando um volume muito grande
e vamos nos desgastando, nos minando, nos adoecendo. É que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes, não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. É incômodo escutarmos isso. É incômodo. Mas a pedagogia do Evangelho diz que precisamos tocar para a nossa própria saúde. Costumamos dizer que nós temos que nos transformar, não é nem por causa do outro, mas na busca de uma saúde espiritual. Porque enquanto transferimos as nossas transformações ou culpabilizamos outros por nossas aflições excedentes, nós iremos promover, estaremos abertos a adoecimentos, porque as aflições excedentes criam adoecimento, adoecimento que atinge a estrutura orgânica e atinge a estrutura psíquica. Então, não basta o que precisamos enfrentar, cada um de nós, diante das suas necessidades, compromissos e aberturas mesmo para a transformação, enfrentamos desafios, inclusive desafios de ordem orgânica, porque a doença, ela funciona como um elemento de transformação. É como se fôssemos colocando para fora o que nos excede na nossa trajetória espiritual. Isso não quer dizer que toda doença seja de ordem kármica, porque o Evangelho mesmo nos apresenta a cura do cego de nascença, e que o Evangelho diz que ele era cego não por sua própria razão, nem pelos seus pais, mas para que a graça divina acontecesse. Então, cada um de nós traz o seu motivo, sua necessidade e a função para a dor. Toda dor tem uma função, mas não é dessa dor que o capítulo nos fala. O capítulo nos fala das dores imaginárias, dos sofrimentos que criamos, que poderíamos estar sem eles, mas que trazemos para perto e alimentamos. O ponto importante é a alimentação, porque estamos sim sujeitos à intemperança, à ansiedade, à raiva. Somos seres na caminhada, e na caminhada caímos. Então não temos ainda essa natureza, como diz Pietro Baldi, chegará um momento em que o bem, o amor, será instintivo em nossas almas. Quando falamos de figuras, como a Irmã Dulce, o nosso Chico, eram almas que instintivamente reagiam com amor. Era tão já forte, tão lúcido esse amor, essa amorosidade, essa entrega para com Deus, que as reações eram de amor. Mas nós ainda estamos nessa trajetória, nessa caminhada evolutiva, nessa construção do reino de Deus. Então estamos sujeitos a esses sentimentos, a essas emoções. O que ele nos destaca, Emmanuel, é quando estamos alimentando. E ele nos traz aqui, para compreendermos que tipos de sofrimentos são esses, que seriam imaginários. Emmanuel nos traz 7 ou 8, eu já não me recordo, exemplos. Vamos às situações, para que possamos nos enxergar, nos identificar. E mesmo que nenhuma dessas situações tenhamos vivido,
para que fiquemos alertas, para que não venhamos a cair nessa cilada do nosso próprio temperamento, do nosso próprio coração. Primeiro exemplo: aos que percebem salário compensador e desregram-se na revolta porque determinado companheiro lhes tomou a frente num destaque convencional, muitas vezes para sofrer o peso dos compromissos que seriam incapazes de suportar. Então, o primeiro exemplo há uma possibilidade de um melhor salário, um cargo, e alguém vai à frente e a gente perde essa oportunidade e o outro ganha. Diz Emmanuel, a pessoa, ela fica na revolta. E essa circunstância de ter perdido essa melhora financeira, diz aqui Emmanuel, muitas vezes para não sofrer o peso de uma responsabilidade que não daria conta. Porque se tivesse subido de cargo, aquele trabalho poderia redundar até numa demissão, porque não teria condição de exercer aquela função. É a confiança de saber que essas circunstâncias, que por vezes o instrumento é alguém, mas aquela que foi portadora daquela situação ou daquela atitude tem uma função espiritual frente às nossas vidas. Nos livra de situações até mesmo de falta de capacidade para suportar determinado trabalho. Segunda circunstância: aos que dispõem de excelente saúde, com atividade leves nos deveres comuns, arrepelando-se desgostosos por verem adiado o período de férias, quando com isso estão sendo desviados de experiências impróprias a que seriam fatalmente impelidos pelo repouso inoportuno. Arrepelar-se é esticar-se, é puxar. Ele diz que a pessoa está bem de saúde, teria um período de férias e perde isso. Aí diz Emmanuel, a pessoa puxa um desgosto e, na verdade, é uma forma encontrada pela espiritualidade, porque nada nos acontece, não existe acaso. Não existe acaso. Terceira situação: aos que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam insônia, sem dormir, por haverem perdido certo negócio que lhes conferiria maior vantagem, dentro das quais talvez viessem a conhecer a criminalidade e a loucura. A pessoa já tem uma vida estável, já tem o que é necessário para uma vida digna. Aqui fala em conforto, inclusive. Conforto. E aí perde um negócio e fica na madrugada lastimando, acordado com insônia. E o motivo, perdi um negócio. E Emmanuel nos diz, esse negócio que foi perdido pode ter sido uma proteção para que não venhamos a decair no crime ou na loucura. Pensamos muito na prova desafiadora que é a privação dos recursos, mas o excesso material é extremamente desafiador. Sobretudo numa sociedade capitalista, né, onde a gente tem... existe um elemento que é a sede da acumulação. Isso é destrutivo e é enceguecedor. A história nos mostra isso. O quanto as pessoas fazem uma decaída espiritual pelo excesso. Então, um negócio não efetuado é uma intervenção divina para nos proteger das nossas próprias fragilidades
e não cairmos na criminalidade ou na loucura. O quarto é a situação. Aos que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é um meio de situá-los a cavaleiros de possíveis assaltos da cobiça e da violência. Há um caso narrado, em que uma família foi a Chico pedindo a proteção e Chico disse que deveriam fazer o culto doméstico, se não estou equivocada, durante 5 anos. Assim fizeram. E a casa foi assaltada, roubaram desta casa uma joia que passava de família de geração em geração. Eles foram a Chico, surpreendidos com o que houve. E disse: Chico, não era a proteção que teríamos? E Chico: mas é isto, essa joia há muito foi motivo de crime. E quando ela foi retirada da casa de vocês, esses espíritos ainda alimentados pelo mundo da cobiça e da destruição, saíram junto com a joia. Então, muitas vezes, um roubo, sobretudo quando nada acontece, diante dessa família, mas há outro caso também, a gente sabe disso, é mais buscando protegê-la de outras violências. E ainda existem aqueles outros que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado. Por vezes ficamos irritados, gritamos com pessoas porque elas não fazem aquilo que queremos e nos perdemos no desequilíbrio emocional. Por vezes nos perdemos no desequilíbrio emocional ainda apresentando nossa competência, nossos títulos, nossos cargos, nosso currículo humano. Mas esse currículo humano não nos protege. O que nos protege é nossa trajetória espiritual. Então, quantas vezes gritamos, quer dizer, desequilibramos o nosso próprio organismo. Eu acho que isso que é muito importante, quando tomamos consciência de que essas aflições são excedentes e que esses arroubos de temperamento, esses orgulhos de como que eu perdi uma projeção, como que eu perdi um negócio, como que você sabe com quem você está falando. Na verdade, esses problemas nossos, do nosso temperamento, desse hábito que ainda temos, construído de encarnação para encarnação, aprender a administrar, a nos calar, a respirar, a contar até 10, para que não venhamos a ter, e quando percebemos que estamos muito descontrolados, buscar uma oração para nos estabilizar. Nós estamos na busca da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual e da nossa saúde corpórea. Que, como nos disse Emmanuel, crueldade, irritabilidade, inquietação, tudo isso faz um desequilíbrio também no organismo, nos desestabiliza organicamente e ficamos com uma baixa imunidade, sujeitos a problemas de saúde que não deveriam fazer parte de nossa trajetória, porque há doenças que fazem parte de nossas necessidades espirituais. Agora, há outras que criamos nesta encarnação, nesta vida. Continua ainda. Os que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la de pronto a fim de reconstruí-la segundo novos caprichos. É comprar uma casa,
vai ter que pagar em 20 anos, 25 anos, e a pessoa fica adoecida porque a vontade dela não era só comprar casa, mas reformar completamente, e aí aquela energia que poderia ser de estabilização e de vida ao adoecimento. O que se aboletam em automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo. Eu não posso trocar de carro, eu estou com esse carro já tem 8, 10 anos. E aí a pessoa se inquieta, adoece. E os que sentam à mesa provida de 5 pratos diferentes e encolerizam-se por não encontrarem o quitute predileto. Não falta comida sobre a mesa, mas o que tem não satisfaz. E se encoleriza. Podemos ter essas manifestações que devem ficar cada vez mais raras, em benefício de nossa própria alma, em benefício de nossa saúde mental, de nossa saúde emocional e de nossa saúde do corpo. A medicina hoje nos fala isso. Diz Emmanuel, terminando, lembrando Jesus: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Não seremos consolados por nossa cólera, não seremos consolados por nossa irritação, porque isso até seria, vamos dizer assim, mimo, excesso, porque não são aflições lícitas, mas criadas por nosso amor próprio, por nossa vontade, pelo nosso ego. Felizes sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Corre por nossa conta o desejo de não nos transformar. Como disse aqui o nosso Chico, a verdade precisamos escutá-la no nosso coração. Não é preciso que nem nos diga e nem venhamos a dizer para o outro, mas precisamos ser sinceros com nossa alma, com o nosso próprio coração. Essa aflição que excede, é preciso compreendê-la e perceber o quanto precisamos transformar nossa maneira de ser. Amar ao próximo como a si mesmo é a nossa primeira necessidade, nosso primeiro nível de compreensão. Permitir revolta, alimentar desgosto, alimentar desespero, alimentar lástima, alimentar irritação, alimentar inconformidade, inquietação e cólera. É como se colocássemos nas nossas mãos uma brasa quente, que é do nosso temperamento. Vamos sentir? Vamos sentir muitas vezes. Esses sentimentos precisam estar cada vez mais raros no nosso cotidiano. Por isso que creio que nossa oração ao amanhecer deve estar sempre nesse pedido a Deus. Ajude-me, Senhor, a transformar meu temperamento. Ajude-me, Senhor, a buscar mais saúde. Ajude-me, Senhor, nessa aprendizagem do amar a mim mesma. Porque quanto mais eu avançar essa forma de me amar, concedendo-me mais paz, serenidade, mais amarei o próximo
com essa mesma liberdade, porque esses sentimentos nos escravizam. Que Deus nos abençoe, que possamos compreender que nosso temperamento precisa ser modificado para o nosso próprio bem. Por isso que o primeiro padrão de amor é amar ao próximo como a si mesmo. Para atingirmos esse grau maior, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas nesta hora, esse reconhecimento, quando formos arrebatados por essas aflições excedentes, que nos alerte o nosso coração, para que venhamos a travar, a acalmar, ao invés de alimentar, e que esses sentimentos sejam cada vez mais passageiros, que durem menos e que ocorram cada vez em menor intensidade. Vamos fazer nossa oração e eu peço licença para fazer uma prece do nosso Chico. Prece a Jesus. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento de mal para ninguém. Que tua bondade me ensine a ser melhor. E que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos permissão para encerrarmos nossa meditação dessa tarde. Que assim seja, Senhor.